Aleluia, quero saudar novamente a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, eu queria que, por favor, vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hoje nós temos um ambiente favorável a milagres, um ambiente favorável para que Deus possa realizar impossíveis. E esse dia se chama hoje. Então, você, por gentileza, abra aí na Epístola ou Carta aos Hebreus, fica no Novo Testamento. Quem tem dificuldade de encontrar na Bíblia, vai lá no índice, vai dizer a página. Eu acredito que todos já encontraram. Diz assim ao Senhor: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma outra tradução vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E uma terceira tradução vai dizer assim: a fé é a certeza que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, nessa noite, para que haja esse ambiente de milagres, para que Deus ele comece realmente a tornar o impossível na nossa vida, porque existe uma atmosfera aí de informações, uma atmosfera aí de incertezas. Existe aí a televisão 24 horas nos dizendo que o coronavírus, que a recessão econômica, que os comércios, que os autônomos, que a vida. Então, se olharmos e percebermos, esse ambiente é propício para que Deus manifeste o seu poder e o seu milagre. Uma vez que nós temos que entender que o que precisamos é que o nosso coração seja esse ambiente, essa terra propícia, porque cremos. Nós somos crentes porque cremos. E se cremos, sabemos que Deus ele vai realizar. Mais uma vez entendemos que a fé é a certeza das coisas que esperamos. O que estamos esperando? Qual a sua expectativa? Porque se você tem alimentado a sua alma de todas essas informações, o que vai acontecer? Você vai ficar cheio dessas informações e sem fé é impossível de fato agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Então, sendo assim, nós sabemos que existe um elemento que fomenta, existe algo que dá substância. Por quê? Para que a fé, de fato, as coisas que nós esperamos, elas se materializem, é necessário que, primeiro, tenha quem crê. Então, quem é que vai crer nessa noite? Quem é que está disponível? Quem está nesse tempo histórico? Em quem Deus vai nos favorecer, como foi dito essa noite. O Senhor, ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos segura, é aquele que nos vigia, é aquele que nos vela, é aquele que está por nós, é aquele guarda de Israel, é o sentinela, é o atalaia. O Senhor está com o seu braço forte, o seu escudo. O Senhor está numa expectativa de que encontre fé na terra para que ele possa agir. Mas, para que essas coisas, a prova daquilo que não estamos vendo, para que nós possamos ver concretamente se realizar, efetivamente, tangencialmente, nós podemos ver as coisas pelas quais tem afligido a muitos, precisamos entender que essa fé, ela tem que ser, de fato, operante. Então, a fé é a convicção na palavra de Deus e agir à altura dela. Então, a palavra de Deus é quem dá alimento, a palavra de Deus é quem dá fomento, a palavra de Deus é quem vai dar substância, a palavra de Deus é quem é combustível, a palavra de Deus é a matéria-prima, a palavra de Deus é o fundamento, a palavra de Deus é a rocha, a palavra de Deus é o alicerce, a palavra de Deus é onde nós podemos realmente nos arraigar. A palavra de Deus é o que nos dá raízes, a palavra de Deus é quem vai fazer a diferença realmente na nossa vida, pois uma vez a palavra de Deus e nós agindo segundo ela, por quê?
não é só termos uma expectativa de que Deus vai realizar qualquer coisa. Deus só vai realizar se realmente nós estivermos em um ambiente de crer. Então, somos considerados crentes porque cremos. E não cremos em qualquer coisa à toa. Nós temos que crer em algo. Nós temos que fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Sendo assim, a fé ela não é uma esperança. Porque a fé diz, eu tenho uma resposta agora. A esperança não. A esperança diz, eu terei a resposta no futuro. E nós não teremos essa resposta no futuro. A fé, ela já crê agora. A fé, ela já chama à existência as coisas que não existem. A fé, ela não está ligada com aquilo que vemos ou sentimos. Porque a fé não é um sentimento. A fé não é palpável. A fé, ela é alimentada, como já dissemos, pela palavra de Deus. Então, se as situações, se a tua expectativa de vida, se aquilo que tu estás projetando, ao retornar, não pense que a tua vida vai voltar à normalidade. Não queira ter a vida espiritual que você estava tendo. Não queira ser participante da mesma vida que você vinha tendo. Não queira que o mundo esteja aí e você não faça nada para que eles reconheçam, para que eles observem, para que eles tenham uma oportunidade de conhecer o Jesus, pelo qual nessa noite, através desse aplicativo, nessa igreja que está no Rio de Janeiro, nessa igreja que está em Petrolina, nós somos aqueles que no momento estamos nos alimentando da palavra, em oração, mas nós vamos sair dessa incubadora, nós vamos proclamar essa palavra, nós precisamos entender que não vamos voltar à normalidade, a minha vida e a sua vida não voltará à normalidade, porque uma vida de fé não é uma vida normal. Deus sempre está requerendo das nossas vidas que nós façamos coisas que são ilógicas, porque a fé não tem lógica, a fé não tem sentido, a fé não é material, a fé não é palpável, a fé é crer naquilo que a palavra diz que ela é, e eu vou agir de conforme a Bíblia diz que ela é. Porque assim como Jesus Cristo era, assim como Jesus Cristo agia, assim como Jesus Cristo fazia, estava tudo elementado, estava tudo fundamentado na palavra do Senhor. Jesus Cristo não fez nada nessa terra antes se não estivesse em obediência, cumprindo, andando, arrigou a tudo aquilo pelo que o Pai determinou. E assim, Jesus Cristo, quando foi assunto ao céu, ele mandou o Espírito Santo. E pela palavra nós recebemos, entendemos, lemos, estudamos, recebemos o Espírito Santo. E sabemos que o que aconteceu no passado, os heróis da fé, o que tiveram que fazer, entendemos o que a igreja está passando agora, sabemos dos sinais que a igreja está passando, está escrito na palavra pela qual Deus vai executar. Sabemos que ainda que alguns estejam dizendo que há preparação para o anticristo, ainda que alguns pensem que a nova ordem mundial vai se levantar, ainda que alguém pense que foi governo, ainda que as pessoas conjecturem, ainda que culpe a doença, ainda que culpe qualquer coisa, entenda, você precisa entender que a vontade de Deus impera. Não cai uma folha de uma árvore sem que haja o consentimento de Deus. Se Deus estabeleceu a sua verdade na palavra, eu entendo e sei que quando a igreja for arrebatada, todas essas coisas vão se levantar sim. Pode se levantar o anticristo, pode se levantar a besta, que se levante os 7 anos de desespero aqui na terra, os cálices, mas a igreja de Jesus não estará aqui, nós não estaremos aqui. Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Jesus Cristo, saiba que nós temos que entender que não estamos vivendo, nem somos filosóficos. Nós não somos simplesmente um povo que se congrega numa filosofia, não. Nós nos congregamos na igreja do Deus vivo. Nesse momento nós não podemos estar juntos, mas pelo Espírito, um só Espírito, uma só fé e uma só palavra. Nós estamos reunidos, geograficamente separados, mas estamos unidos pelo corpo de Jesus. E entendendo isso, nós vamos estabelecer a nossa fé. E essa noite é uma noite que Deus realizará milagres na minha e na sua vida.
coisas que estavam fazendo você se amedrontar, você que estava sem expectativa, estava com medo do que o Jornal Nacional falava, do que a revista falava, do que as coisas falavam, do que o município falava, do que o espírito do governador falava. Entenda que você não depende de nenhuma dessas coisas, você só depende de Deus. E nós poderíamos pensar, e qual a importância da fé? Teve uma irmã que ainda agora colocou um texto, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso entender que para eu alinhar-me à palavra de Deus, para que eu possa agradar a Deus, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que estar andando em fé. E para que eu possa andar em fé, eu preciso entender que é necessário que eu busque a Deus. É necessário que eu procure de Deus. E o que é buscar? O buscar é estar em espírito de oração? Sim. Mas o buscar é olhar os fundamentos que a Bíblia diz para a minha e a sua vida. Porque tem coisas, meu amado, meu querido, que nós perceberemos a diferença do justo e do injusto, a diferença de quem serve a Deus e para quem não serve. A Bíblia diz que vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra do Senhor diz em Salmos que o salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi a descendência padecer, o justo padecer, nem sua descendência mendigar o pão. Então não se preocupe nesse pós-quarentena, não se preocupa com o que vai acontecer na sua vida. Deus já está providenciando a partir desse momento aquilo que vai acontecer na sua vida, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua igreja. Você é crente, você crê em Jesus, você crê na palavra, Deus já tem tudo estabelecido. A Bíblia diz que nunca viu um justo padecer, mas ainda que essas coisas, que a fome, a peste, nudez, principado, potestade, qualquer coisa do presente ou do porvir possa ver, criaturas ou qualquer coisa, nada pode te separar do amor de Deus. Então nada vai fazer com que você pereça. A Bíblia diz que no mundo você vai passar por aflições. Sim, você passará por aflições. Entretanto, você tem que entender que você vai passar. Jesus Cristo, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós vencereis também. A Bíblia diz que é verdade, o caminho para o céu é estreito, mas a Bíblia diz também que nesse caminho estreito, se creres, será salvo tu e a tua casa. Quantas pessoas tem na tua casa hoje? 2, 3, 4, 5? Eu quero te dizer que na quantidade de pessoas que estiver na sua casa, essas pessoas aí vão passar por essa porta estreita, basta que você creia. Você crê, então será salvo tu e a sua casa. Seu marido, presta atenção, mulher. Se você está com ele aí até agora, ele não aceitou a Jesus Cristo, saiba que pela fé ele vai aceitar Jesus Cristo. Seu filho vai aceitar Jesus Cristo. As coisas que eram impossíveis na sua vida, comece a crer diferente, comece a pensar diferente, comece a entender o Senhor da forma como Ele é, assim como Ele é, assim como Ele faz, assim como Ele andou. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então Ele não mudou, Jesus é o mesmo. O Jesus que ressuscitou mortos é o mesmo Jesus que ressuscita hoje. Jesus, meu amado, vai te arrebatar ou Ele vai te ressuscitar. Você vai ter que entender que, de alguma forma, milagres estão acontecendo. O maior milagre é uma vida a aceitar Jesus, é crer. Então, todo aquele que se achega de Deus, ele tem que crer. Você é de Deus, você é filho de Deus, você está na palavra, então creia que Ele existe. Se você crê que Ele existe, Ele vai ser presenteador daquele que o busca. Você tem buscado ao Senhor, então descansa nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas se permanecem para sempre. Então, a tua eternidade já está escrito no livro da vida. Não te preocupas. Entende só uma coisa. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4 diz: eis o soberbo,
A minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele, mas o meu justo viverá pela fé. Sim, Jesus Cristo disse na oração do Pai Nosso que nós devemos estar preocupados com o pão nosso de cada dia. Você já comeu, tomou café, já jantou, então não se preocupe quando essa pandemia passar. Olha para as aves do céu. Jesus Cristo disse em sua palavra que nós devemos observar. Então você, diferente do que os passarinhos fazem, os passarinhos amanhecem o dia cantarolando nas árvores, nos postes. Eu amanheci hoje ouvindo os passarinhos e o Espírito Santo dizia: olha, meu filho, enquanto um ser irracional me louva, os meus filhos me esquecem de me adorar. Pela manhã agradecer por estarem vivos, porque eu sou o mesmo, eu sou o que sou, eu não mudei, eu não vou mudar, eu velo pela minha palavra para cumprir, operando eu quem vai impedir o meu agir. O Senhor não mudará, o Senhor é perpétuo, a sua palavra está escrita no céu, só creia. Eu sei que as coisas vêm para te desanimar, as coisas vêm para muitas vezes fazer com que você esteja cabisbaixo, mas como disse o evangelista no início desse culto, nós os crentes temos motivos para sorrir, para nos alegrarmos, porque sabemos que Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos zela. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Você tem o Espírito Santo, você tem todas as ferramentas necessárias, e você precisa entender que o crente só vai padecer se ele não agir em altura com a palavra. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Mas o que são as obras? É eu ver a palavra e andar de conformidade com o que a palavra diz. Então, eu vou mostrar as obras de Deus primeiro na minha vida. A Bíblia diz que se você tem uma conduta errada, você deve melhorar essa conduta. Você deve deixar os vícios. Você deve deixar o mundo. Você deve deixar as coisas que te amarram. As cadeias, os grilhões de diabo. Você não é mais cavalo do diabo. Você não precisa andar nas obras da carne. Você tem força em Deus, na palavra, pelo Espírito, para ter uma mudança de vida, ser uma nova criatura. E o ser uma nova criatura demonstra que quando você diz eu não vou fazer, porque a Bíblia diz que eu não preciso realizar essas coisas, isso não faz parte mais de mim. Então isso começa a operar na sua vida. Esse é um tempo em que Deus está dizendo assim para mim e para você: eu pus a minha igreja na casa para se prepararem. Muitos têm dito do avivamento que vai acontecer, mas esse avivamento, nesse tempo que ainda se chama hoje, nessa terça-feira, se você não saiu de casa, não foi decretada a tua saída, é porque Deus quer realizar um milagre aí na tua casa. Filho que não falava com mãe, volta a falar. Se você brigava com seu marido, se reconcilie. Se você tinha alguma pessoa que não gostava, se esse espírito de prostituição que fez seu marido adulterar durante todos os anos, eu determino agora que em nome de Jesus ele bate em retirada. Esse espírito de prostituição, se qualquer demônio que afetava agora, eu decreto na vida desses que estão ouvindo a palavra de Deus agora, através desse momento, dessa palavra, eu decreto agora que antes dos milagres acontecerem lá fora, antes de surdos, paralíticos, antes de qualquer pessoa, antes de que o milagre aconteça lá fora, o ambiente de milagre agora é hoje, é o dia que chama hoje. O Deus do impossível está em nossa vida. Então essas pessoas que não estavam frias na fé, essas pessoas que não estavam entendendo, que estavam apáticas, que estavam muitas vezes meneando a cabeça, achavam que você era um religioso, Deus está sacudindo a terra assim para mostrar que na nossa vida, nós que somos os crentes, Ele vai realizar e vai começar a fazer obra na nossa vida, sim. E quando sair da nossa vida, nós vamos cair em campo, porque grandes são a ceifa que nós vamos fazer. E através de milagres, prodígios e maravilhas. Mas para que essas coisas aconteçam, faz necessário que eu e você, meu amado e querido irmão, entendamos que nós temos que agir à altura do que a palavra diz,
pois a palavra, ela é verdadeira. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 10, capítulo 17, logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, o que nós sempre precisamos fazer é entendermos que a substância para a fé, o que nós precisamos realizar, a fé vai vir aos corações das pessoas. A fé continua vindo ao seu coração nesse momento em que eu estou ministrando, ao meu coração, ao seu coração. Porque a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que ter uma ação correspondente. Eu tenho que guardar a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu tenho que crer conforme a Bíblia diz. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu posso dizer que não, eu não quero a mesma vida de antes da pandemia. Eu não quero ter a mesma vida que eu tinha antes. Isso não é o projeto de Deus para a tua vida. Porque eu vou chamar a existência a minha vida agora, eu vou chamar a existência a sua vida, meu querido, amado irmão, você, colega, que está ouvindo essa palavra. Eu vou chamar a existência hoje o sobrenatural de Deus na nossa vida. Unção nova vai chegar em nossa vida. Nós não vamos mais ser reconhecidos como éramos antigamente, porque vão nos olhar e vão dizer: quem te viu e quem te vê. Devemos entender que a Bíblia, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para dividir o espírito da alma, a junta das medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando você está firmado na palavra, o Espírito Santo diz: olha, filho, isso é do meu espírito. Isso não é. Isso é da tua cabeça. Isso não é. Porque a tua alma, ela pode estar perturbada. Mas você pode entender a Bíblia dizer para você: porque tu se perturba dentro de mim, ó minha alma. Aquieta-te. Aquieta teu coração. Porque o Senhor manda te dizer: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ele vela para cumprir pela sua palavra. Então, sendo assim, eu tenho que entender que Jesus, no princípio, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas foram criadas por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus, no princípio, criou Deus, céus e terra. Versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas a partir do versículo 3, você vê Deus dizendo: e disse Deus no versículo 3, e disse Deus no versículo 6, e disse Deus no versículo 9, e disse Deus no versículo 11, e disse Deus no versículo 14, e disse Deus no versículo 20, e disse Deus no versículo 24, e disse Deus no versículo 26, e disse Deus no versículo 21, como é boa todas as coisas que eu fiz. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é do alto dos pais das luzes. Entenda a quem você tem servido. Mas você pode dizer: você não sabe o que eu estou passando. Eu quero dizer para você: você não sabe o Deus a qual você tem servido. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 11, que Deus estava comissionando a Jeremias. E ele disse no versículo 11: Jeremias, o que tu vês? Aí ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, ele diz: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra.
A Bíblia diz que a palavra de Deus está posta e Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nessa noite, Deus está fazendo com que nós entendamos que precisamos reativar o dom que há dentro de nós. A Bíblia diz que existem 3 tipos de fé. E nessa noite eu queria que você atentasse para isso que eu vou lhe falar. Existe a fé natural, que é aquela que você tem uma fé comum, uma convicção comum, que a terra é redonda. Mas existe também a fé mental, ou assentimento mental. O que é isso? Eu concordo com minha mente que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é perfeita, eu creio nela, Deus pode fazer todas as coisas, mas você não age à altura do que crê. Eu falei que tem a fé natural, que aceitamos as coisas como elas são no natural. Um exemplo, você acredita que existe um átomo, apesar de que você nunca viu, mas você acredita nisso. Existe assentimento mental, ou a fé mental. Você crê que Deus existe, você crê na palavra, você compreende, entretanto, na hora de você agir à altura, você não faz. Porém, existe a fé bíblica, a fé pela qual nós estamos ministrando essa noite, que você tem convicção que a palavra de Deus diz, age à altura, independente do que você está vendo ou que você está sentindo. Você não vai viver pelo que você vê ou que você sente. Você vai viver pelo aquilo que você crê. Preste bem atenção. Eu vou repetir isso, eu já falei hoje. Existe um monte de notícia 24 horas aí nos canais. Você sabe quanto você tem na conta hoje? Você sabe que existe uma realidade ditada. Já estão dizendo que vão quebrar o país. Dizem um monte de coisa. Mas uma coisa é o que dizem. E outra coisa é aquilo que a palavra diz. Você vai ficar com as más notícias, com o correio da má notícia, ou você vai ficar com a verdade estabelecida da palavra? Nesse momento, Deus diz assim pra gente: eu vou operar o milagre. Daqui a pouco eu vou orar por você. Eu vou orar por minha vida também. Mas você precisa entender que não é a oração em si só, mas o posicionamento que você vai ter, mediante o que a palavra diz. Se você ficar nesse tempo agora, estabelecendo fundamentos e conhecimentos que não se referem a Deus, você vai perecer e vai padecer. Porque verdade, a Bíblia diz, conhecereis, lá em João 14, versículo 6, a verdade, e ela vos libertará. Pessoas que estavam já iniciando depressão, a verdade da palavra vai libertar hoje. Pessoas que estavam doentes, a palavra vai libertar hoje. Pessoas que não tinham mantimento, a palavra vai revelar. A palavra vai libertar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Queridos, eu queria que você, por gentileza, abrisse a Bíblia comigo agora. Nós vamos ler algo lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. Vocês estão me ouvindo bem? Balança a cabeça, evangelista. Aleluia. João capítulo 14.
E eu queria que você pegasse essa palavra. Preste atenção. Diz assim, não se turbe, versículo 1. Não se turbe ou não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Primeiro, seu coração está perturbado? Aquiete seu coração. Onde é o lugar que Deus, Jesus, foi preparar lugar para você? No céu. Ele disse, eu vou vos preparar lugar. Veja agora, no versículo 6. Ele disse, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. O 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A Bíblia está dizendo que Jesus disse que as obras que ele fez, nós iremos realizar. E mais, maiores. Ele disse, eu vou para o Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro, para que fique convosco para sempre. Então, nessa noite, o Senhor manda dizer que o Senhor mandou outro. Quem? O Espírito Santo. Ele foi, mas ele mandou outro. 17. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. 18. Não vos deixará órfãos, voltarei a vós. Ele não vai nos deixar órfãos. O Espírito Santo está aqui nesse tempo. Versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viverá ele, e faremos morada nele. Você ama a palavra do Senhor? Então Deus te ama, porque você guarda o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra. Versículo 24. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu tenho ouvido não é minha, mas do Pai que ele enviou. Versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, ele já enviou, em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27, para encerrar. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Aleluia! Nós vamos orar agora. Eu queria que você chamasse os seus familiares nesse momento. Quem está na sua casa, chama aí. Eu vou orar nesse momento por sua família, suas finanças, sua saúde. O melhor ambiente para Deus realizar um milagre hoje se chama a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Deus fará esse milagre hoje.
Eu vou dar mais um tempo para você chamar os seus familiares. Mesmo aqueles que não gostam da palavra, chama eles. Aqueles que gostam também. Deem as mãos aos seus familiares. Teve uma irmã que no início do culto pediu para orar por uma pessoa que estava com câncer. Nós vamos orar também, minha irmã. Eu acho que é Rosilaine, cura de câncer. Foi a Maria de Fátima que colocou aqui no chat. Nós vamos orar, viu, querida? Então vamos orar. Fecha os teus olhos. Veja só. Essa é uma oração de concordância. A Bíblia diz: o que 2 ou 3 ligar na terra será ligado no céu. Enquanto eu estou orando, não vai dizendo outras palavras. Você só diz sim, amém. Eu concordo. Para que essa oração nos atinja, porque nós não somos só 2. Existem 48 famílias conectadas nesse momento. Então a Bíblia diz: onde 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. Essas palavras foram o próprio Senhor Jesus que falou. Então nós vamos orar agora. E Ele é quem realiza o milagre. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós só estamos cumprindo agora a Tua palavra, Pai. A Tua palavra diz que só nós precisávamos pedir. E nós vamos pedir, Pai. A Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, somos muito mais do que isso. Você está conosco, Jesus. Você não nos deixou só. Espírito Santo, você que intercede ao Pai, você que comanda a igreja, você que dá dons à igreja, você que batiza com a sua unção. Eu te peço agora, Santo Espírito, que aonde estiver pessoas ligando agora essa oração, que a tua unção atinja essas famílias agora. E eu decreto que, em nome de Jesus, que qualquer espírito contrário a você, Espírito Santo, que esses demônios caiam por terra e saia da casa dessas famílias agora. Bate em retirada agora, espírito de prostituição, de beberrice, maridos que davam trabalho na cachaça. Esses maridos agora vão ser libertos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. A igreja Filadélfia no Rio agora, recebendo unção e poder, para desfazer agora as obras do diabo. Toca na mão agora desse teu parente agora, do teu marido, do teu filho. Você que é crente agora, que tem o Espírito Santo, toca nele agora. A unção vai tocar ele agora. O Espírito Santo vai atingir agora. A tua casa está sendo agora visitada por anjos. Pai, obrigado por essa noite, porque é uma noite de milagres. Obrigado pela finança do teu povo, assim como também Petrolina, Pai. Os teus filhos aqui, os teus obreiros, os teus ministros. Olha, Pai, obrigado pela igreja de Petrolina agora, Guararapes, Filadélfia. Essas pessoas que estão ouvindo agora, a vida do pastor Roberto, do pastor Veiga, do pastor Edson, do pastor Fábio, do pastor Gleidson, dos evangelistas, dos presbíteros. Olha, Pai, vai sacudindo esse ministério agora, essas pessoas que estão ouvindo agora. Pai, as finanças dessas pessoas, elas não vão sofrer penalidades. O mundo pode quebrar, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, Pai. Nós te damos graça, Senhor, e nesse momento nós intercedemos aqueles que estão com dor de cabeça, que estão com caroços, que estão com enfermidades. A mãe dessa pessoa, da Marta, que está com câncer, nós decretamos agora a cura dessa mulher em nome de Jesus. Ela vai testemunhar, Senhor. Rosilaine vai testemunhar, Senhor, a cura. Ela vai testemunhar
testemunhar a cura, Senhor, dessa mulher. Pai, te damos graças, porque, Senhor, não vai nos atingir, Senhor. Praga nenhuma vai chegar. Em nome de Jesus, agora que Rosilaine receba a tua unção agora. Pai, como ministro do Evangelho, eu decreto agora que todas essas coisas sejam agora, como foram ligadas no céu, na terra, serão ligadas no céu. E em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Quem crê nisso, diz um amém agora.